Esse vídeo apresenta a descrição de diversos atos de violência. Algumas pessoas podem considerar extremamente perturbador. Por trás de todo o semblante de pai amoroso, bom marido e bom vizinho, ele era um assassino sádico e lunático, com uma mente doentia e sem nenhum senso de empatia. Hoje eu vou contar pra vocês a história de Dennis Rader, mais conhecido como BTK. Como base para esse roteiro, eu pesquisei muito na internet, num documentário, mas a base central dele eu fiz em cima do livro do BTK. O livro do BTK se chama Máscara da Maldade, onde relata o lado mais investigativo do caso. Eu sei que já apareceu o vídeo de gatilho, mas eu recomendo muito que se você não tá num dia legal, se você não tá se sentindo bem, se você se sente fragilizado, não assista esse vídeo. Clica aqui no canal e assiste qualquer outro vídeo que vai te distrair e te divertir, mas não assiste esse do BTK. Dennis Rader nasceu em 1945 em Pittsburgh, no Kansas. Porém, ele passou a maior parte da sua vida em Wichita. Ele era o filho mais velho de 4 crianças. Quando mais jovem, era um rapaz bonito e atraente e aparentemente normal. Porém, quando ele era criança, ele era muito quieto. Não gostava de tomar muita iniciativa com as coisas, mas sempre fazia as coisas que os amigos pedissem. Gostava de fazer armadilhas para pegar pequenos animais como tartarugas ou lagartos, mas ele gostava mesmo era de pegar os gatos. Na maioria das vezes, gostava de enforcá-los. Quando criança, uma das coisas que mais gostava era assistir a avó degolar galinhas. Ele gostava de ver o bicho se contorcendo, ele se sentia vivo assistindo isso. Para vocês terem uma noção do quanto ele era sádico, quando ele tinha 12 anos, uma professora humilhou ele na frente de toda a turma. Quando chegou a noite, ele foi para casa dela. E lá, meus amigos, ele a espionou. Ele estava com uma corda junto com ele, amarrada na cintura. E enquanto ele apertava a corda contra ele e observava a professora, ele teve um orgasmo, com 12 anos. No 8º ano da faculdade, ele começou a ter desejos sexuais estranhos. E ele sabia que os outros rapazes não tinham esses pensamentos como ele. Depois ele foi para a Força Aérea, onde ele serviu por 4 anos. Ele chegou a atuar em países como Turquia, Coreia do Sul, Japão e até mesmo a Grécia. Em 1971, ele se casou e começou a construir uma família. Tinha filhos, era muito amigo da vizinhança e participava dos escoteiros. Ele era um cidadão modelo na igreja que ele frequentava. Porém, ele tinha um fetiche secreto. Ele tinha muitas revistinhas de detetive. E essas revistinhas, especificamente de casos onde as mulheres estavam amarradas e submissas. Ele tinha muito material pornô com esse tipo de conteúdo. E era questão de tempo até que o pornô não fosse mais o suficiente para o manter excitado. Ele chegava até mesmo a criar os seus próprios desenhos. Às vezes ele pegava uma reportagem de uma revista onde tinha uma mulher. Ele colocava uma folha por cima e criava o seu próprio desenho com a mulher cheia de amarras, presa, em cativeiro. Ele gostava de fazer desenhos onde a mulher, sempre degradante, era machucada e ferida. Nessa época, pessoal, ele era casado e a esposa nem sonhava o que passava na cabeça dele. Depois que as revistas não faziam mais ele sentir o que ele gostava de sentir, ele começou a andar na rua observando as mulheres. Ele observava as mulheres por longos minutos, fazia anotações, às vezes seguia, espreitava pela janela. E quando não havia ninguém em casa, ele se arriscava a entrar, roubar calcinhas, souvenirs, sejam joias, lenço. Ele passava a mão e levava as coisas das mulheres. Por um tempo, ele só fantasiava como seria matá-los. Ele seguiu assim até ele sentir a coragem que ele precisava para começar a matar as pessoas. E um dia, caminhando na rua, ele viu a família perfeita para ele começar com um massacre. Agora era a hora dele se encontrar com a família Otero. O ano era 1974, a família Otero tinha se mudado há pouco tempo para nova casa e eram 8 horas da manhã. Ele havia vigiado a família por um bom tempo, anotando os horários que eles saíam de casa, espreitando janelas, descobrindo entradas. Dennis chegou na casa dos Otero entre 8h30 e 9 horas da manhã. Ele entrou pela parte de trás da casa e, como ele havia vigiado, ele entendia bem como entrar. Um dos modus operandi dele era entrar na casa e avisar as vítimas que ele ia fazer um assalto. Isso faria com que as vítimas cooperassem na hora de serem amarradas. Afinal, depois que ele pegar o que ele quer, ele vai embora, né? Mas com o BTK não era assim. Ele não ia embora. Ele não queria assaltá-los, ele apenas queria nutrir a sua mente doente. Então, dia 15 de janeiro de 1974, ele matou 4 pessoas da família Otero. A família Otero era composta por 7 pessoas e ele matou 4. Joseph, Julie,
Joseph Jr. e Josephine. A menina Josephine foi encontrada amarrada no porão, com as mãos nas costas, com a calcinha abaixada e com esperma em sua coxa. Na hora de matar o menino Joseph Jr., Dennis o enforcou e colocou uma cadeira do lado dele para observar o garoto morrendo. Como ele gostava de levar algumas lembrancinhas das vítimas, ele levou do Zotero um rádio e um relógio de pulso que era do Joseph, o pai. Ele passou a usar o relógio sempre. Afinal, era um troféu para ele. Depois de repassar a lista de coisas que ele levou, ele mudou a posição do banco da van da família e foi embora com esse carro. Como ele lia muitas revistas de detetive, ele sabia exatamente o que fazer. Ele sabia que se ele mudasse o banco de posição, os policiais achariam que ele tinha outra altura. Bom, ainda falando dos Zoteros, se já não bastasse toda a tragédia, quem encontrou a família morta foram os outros filhos, que não foram assassinados porque estavam no colégio. Obviamente, a mente de Dennis Rader era muito podre. Ele apenas pensava que não havia nada de errado com suas fantasias sexuais. Obviamente, Dennis sofria de algum tipo de parafilia bondage. A parafilia é entendida como uma anomalia ou perversão da sexualidade, caracterizada pela contínua procura da excitação sexual através de objetos não habituais ou de situações bizarras ou anormais. Isso é diferente de bondage, que é o conjunto de práticas sexuais de natureza sadomasoquista que envolve o domínio físico de um dos parceiros. Mas o bondage é saudável, porque se você está praticando ele com alguém da forma correta, mesmo que você esteja sendo submisso, você está de acordo com isso, não há problema. O problema é quando você não quer, você tem medo ou está desconfortável. Qualquer coisa assim é estupro. Em 4 de abril de 1974, depois de ele procurar uma nova vítima, ele encontrou uma mulher que chamou muito sua atenção na rua. Infelizmente, ele havia se encontrado com Catherine Bright. Ele havia seguido e estudado Catherine por um bom tempo, mas no dia que ele optou por matá-la, ele não esperava que ela chegaria com um irmão em casa, o Kevin. Quando eles chegaram, Dennis já estava dentro da casa deles, ele usava uma máscara de esqui e apontava uma arma para eles. Outro dos modus operandi dele era tentar acalmar a vítima, dizendo que ele está sendo procurado pela polícia, ele só quer um carro para fugir, quer dinheiro, vai fugir, vai deixar todo mundo bem. E que tudo acabaria logo. Isso deixava a vítima mais tranquila para ser amarrada, para ser conduzida como ele queria. Depois que ele conseguiu amarrar eles, ele levou o Kevin para a sala e levou a Catherine para o quarto. Ele decidiu acabar com a maior ameaça primeiro. Então ele foi para a sala e tentou enforcar o Kevin. Só que no impulso, o Kevin se jogou para cima dele e o Dennis atirou na cabeça do Kevin. Só que, mano, o Kevin não morreu. Mesmo baleado, o Kevin tentou lutar contra ele. O Kevin era bem mais baixo e bem mais magro que o Dennis Rader. O Dennis Rader tinha cerca de 1,80 de altura, mas o Kevin deu uma canseira nele. Então ele deu mais um tiro no Kevin. O Kevin caiu no chão, ficou lá imobilizado por um tempo. Mas nisso o Dennis pensou dele fazer alguma coisa com a Catherine. Então ele foi até o quarto e tentou matar ela enforcada. Só que ele não conseguiu. Nos diários dele ele conta que não é tão fácil assim matar uma pessoa enforcada, porque a pessoa se mexe, a pessoa balança. Então a Catherine, ele matou a facadas. Gente, e o Kevin que tava no chão, ele não tava morto. O Kevin levou 2 tiros na cabeça e sobreviveu. Então ele juntou forças, se levantou e correu pra rua gritando por ajuda. Ele encontrou uns caras que levaram ele pro hospital enquanto ele chamava a polícia e tal. Só que nisso, a Catherine já tinha levado várias facadas, já tava sangrando muito. Chegou a ser resgatada com vida, mas morreu no hospital. Nisso, o Dennis foi atrás do Kevin, mas ele viu que o Kevin já tinha conseguido escapar. E aí ele pensou que já era. Tudo tinha acabado, que ele ia ser pego, que ele ia ser preso. E ele fugiu. Gente, o Kevin foi a única pessoa que lutou com o BTK, que ficou frente a frente com o BTK e não morreu. Ele levou um tiro no maxilar, perdeu alguns dentes. Ele levou um tiro na cabeça de raspão e ele não morreu. O cara só tem aí, tipo, o título de ter lutado contra um dos maiores serial killers do mundo e ele não morreu. Mesmo o Kevin ficando vivo, ele não conseguiu dar muita descrição do que seria o BTK pra polícia ter uma luz pra encontrar ele. Então tudo que o Kevin conseguiu dizer era que ele tinha um bigode,
Tinha cerca de 1,80 de altura, tinha olhos castanhos e usava um relógio prata. O relógio era o relógio da família Otero que ele roubou do crime anterior. Dennis Rader era muito inteligente. Ele sabia o que fazer para não ser pego, por conta das mil histórias e revistinhas que ele tinha lá e lia. Coisas como mudar o banco do carro ou repassar a lista de coisas que ele levou, provava o quanto ele era organizado. Porém, mesmo sendo muito organizado, depois do crime na casa dos Bright, ele ficou com o cu na mão. Porque nesse crime ele cometeu muitos erros. Ele havia saído de lá, tinha deixado os dois vivos. Ele esqueceu as amarras que ele usou para prender o pessoal. E claro, ele teve uma luta corporal com o Kevin, que ficou vivo e que agora poderia descrever ele. Depois disso ele foi pego, certo? Errado. A polícia não ligou o crime dos Otero com o dos Bright porque o modus operandi era completamente diferente. Nos Otero, todo mundo foi asfixiado. Nos Bright, teve tiros, facada e ainda teve um sobrevivente. Não dava pra ligar um crime com o outro. Eram crimes completamente diferentes. Depois disso, uns outros bandidos, nada a ver aí, começaram a espalhar o boato que foi eles que mataram a família Otero. E quando isso foi noticiado, Dennis Rader ficou muito bravo, porque tinham pessoas ganhando crédito pelo mérito que era dele, afinal ele tinha matado os Otero. Então ele ligou para a polícia e avisou que havia uma carta dentro de um livro na biblioteca pública. Ligou, avisou e desligou rapidinho. Na carta haviam detalhes dos assassinatos dos Otero, coisas que somente o próprio assassino teria como saber, coisas que não tinham sido divulgadas pela polícia, descrição perfeita de cada corpo, com o que e como eles foram amarrados. Quando a polícia leu a carta, eles perceberam que a carta era muito mal escrita. Tinha muitos erros de gramática e provavelmente quem escreveu tinha retardo mental ou tentava diferenciar ali a sua escrita, deixar esquisita para ninguém chegar a ele pelo modo da escrita. E nessa carta, ele mesmo se diagnosticou. Ele encontrou um diagnóstico para ele. Provavelmente ele era um psicótico sexual por enforcamento. E também foi nessa carta onde ele se intitulou como BTK, né? O BTK. BTK era uma sigla para Bind, Torture and Kill. Significa amarrar, torturar e matar. E mano, ele tinha uma assinatura muito tosca e ridícula. Quando ele assinava a carta, BTK, ele fazia o B com uns peitinhos assim, o T e o K era o corpo da mulher amarrado assim com cordas. E agora ele conseguiu se nomear, então agora ele era conhecido como BTK por todo mundo, né? Depois de enviar a carta, ele ficou um tempo sem matar ninguém. Ele estava muito ocupado, na verdade. Ele estava fazendo faculdade, tinha mudado de emprego. Ele trabalhava em uma empresa instalando alarmes de segurança, entrando na casa das pessoas. Pois todo mundo estava assustado com essa história de BTK, BTK, assassinato aqui, assassinato lá. Então ele aproveitava que ele ia instalar os alarmes na casa das pessoas e dava uma boa olhada na casa. Se a pessoa já chamava atenção, ele voltava mais tarde. Em 1977, ele estava já há um tempo sem matar, ele caminhava por um bairro procurando uma nova vítima, já que a pessoa do Projeto Verde não estava em casa. Um adendo aqui, praticamente todos os crimes dele eram registrados em fichários em que ele mesmo fazia, e praticamente todo crime era um projeto tal coisa, operação não sei o que lá. Nessa situação, ele bateu na casa do Projeto Verde, mas não tinha ninguém em casa. Então ele viu um garoto andando na rua e seguiu o garoto. Ele mostrou a foto pro menino e perguntou se o menino conhecia as pessoas da foto. E era uma foto whatever, assim, ele estava querendo puxar papo com o moleque. Ele disse que estava fazendo uma investigação, perguntou se o menino conhecia, o menino disse que não. O menino continuou indo para casa dele e ele ficou observando. Nesse momento ele havia encontrado a próxima vítima, a Shirley Vian. Assim que Shirley abriu a porta, ele usou o mesmo caô da foto. Mostrou a foto, perguntou se ela conhecia, disse que era detetive. Mas assim que ela deu uma atençãozinha pra ele, ele já empurrou ela, sacou a arma e foi entrando na casa dela. Shirley tinha 3 filhos pequenos e os meninos estavam chorando muito dentro de casa. Eles gritavam muito. E as crianças gritavam falando que logo o vizinho ia chegar, porque a Shirley estava meio doente, ela tinha pedido pros vizinhos dar uma observada nas crianças. Bom, depois que eles prenderam as crianças no banheiro, e eu digo eles porque ele pediu pra Shirley ajudar, e aí a mãe, com medo de acontecer alguma coisa com o filho, né, ajudou a prender as crianças no banheiro. E aí ele conversou um pouco com ela. Ele disse pra ela que ele era um cara que tinha problema de perversão sexual, que ele amarraria ela, estupraria ela, tiraria foto, que não seria agradável, mas tudo terminaria bem. Depois de escutar isso, ela ficou tão nervosa, ficou tão em choque que ela vomitou. E mano, vocês não vão acreditar.
Ele foi na cozinha, pegou água, levou pra mulher, deu água pra ela, acalmou ela, depois matou ela. Completamente sádico e maluco. Depois disso ele limpou o local e foi embora. Aí tinha um telefone tocando, que deixou ele meio nervoso. Aí tinha as crianças gritando. Aí ele deu no pé, ele vazou. Depois que ele matou, tirou foto, limpou, ele foi embora. Steve, que era o filho mais velho, que tinha 5 anos, foi quem encontrou a mãe morta. E o Steve cresceu todo errado, cheio de problema com droga, cheio de problema com álcool. Shirley Vian, my mother. You know, I'd just like for him to suffer for the rest of his life. E obviamente sabemos o porquê, né? Isso é um trauma que você carrega pro resto da vida. Eu acho que uma das coisas que mais me deixou chateado nessa história da Shirley é o fato dela ajudar a prender as crianças no banheiro, né? Ela vai ser amarrada, asfixiada, mas o medo dela é que o cara faça alguma coisa com as crianças. Olha, cara, eu achei isso surreal. A polícia não ligou esse assassinato com os outros, porque o BTK, ele mata com um intervalo de tempo. Já faziam 3 anos que ele tinha atacado os irmãos Bright. E ele deu esse tempo de 3 anos porque ele tava estudando, tava fazendo faculdade, a mulher dele tinha engravidado, enfim. Certo, mas como um psicopata viciado em bondage e tortura fica de boa tanto tempo sem fazer nada? 3 anos? Gente, ele era tão doente da cabeça que ele produzia pornografia bondage. E quando eu digo que ele produzia, eu digo que ele era o próprio modelo. Ele fazia usando máscaras, ele fazia usando roupa das vítimas, objetos das vítimas, cordas e máscaras bizarras. Fazia toda a posição que ele queria, pendurava a Polaroid numa árvore, botava o temporizador e tirava várias fotos dele mesmo. Sempre amarrado, às vezes em cova, às vezes com um saco plástico na cabeça, sempre de um jeito terrível e bizarro. E às vezes ele se metia em posições muito complicadas, com nós muito fortes, e aí ele não conseguia descer e se soltar. E quando isso acontecia, ele sempre pensava que ele ia se ferrar. Alguém ia encontrar ele ali vestido de mulher, preso, ia sacar que ele é o BTK, ia entender que ele é o BTK e ele tava ferrado. Mas o desgraçado sempre dava um jeito de se soltar e vazar. E era assim que ele ficava produzindo conteúdo pra ele, e aí ele ficava um tempo sem matar ninguém, entendeu? 9 meses depois dele ter matado a Shirley, ele encontrou a moça que ele chamaria depois de o crime perfeito. Ele infelizmente encontrou a jovem Nancy Fox. Como sempre, ele já havia investigado as rotas da Nancy, os horários. Por isso que no horário que ela deveria estar no trabalho, ele bateu na casa dela para checar se tinha alguém por lá. Quando ele viu que ele conseguiria ficar sozinho com ela, ele decidiu que era a hora do projeto Caça-Raposa. Fox em inglês é raposa. Ele sempre ia nos fundos da casa das mulheres e cortava a linha telefônica. Então ele ficou escondido até ela aparecer. Quando ela apareceu, ele surgiu e falou a mesma coisa que ele falou para Shirley, que ele tinha problemas com impulsos sexuais. E ele disse que queria amarrar ela e transar com ela. Ela ficou surtada, disse que não. Disse que ia chamar a polícia se ele não saísse logo, afrontando ele. E ele relata nos arquivos dele que essa atitude dela deixou ele muito excitado, porque ela era muito corajosa. Eles chegaram até mesmo a discutir por um tempo enquanto ela fumava um cigarro. E enquanto ela fumava o cigarro, ele pegava a bolsa dela e procurava itens que ele levaria depois de matar ela. Só que ela não sabia que ia morrer. Ela achou só que ele ia amarrar ela, estuprar ela e ir embora. Depois ela chegou até mesmo a apagar o cigarro e dizer: tá, vamos logo terminar com isso pra poder chamar a polícia e você ir embora daqui. Porque ela acreditava realmente que se ele fizesse sexo com ela, depois ele iria ir embora. Aí ele tirou a calcinha dela pra ela pensar que ele realmente ia fazer sexo com ela. Só que aí ele começou a estrangular ela. E quando ele começou a apertar ela e ela de costas pra ele, no impulso, ela meteu a mão por baixo e apertou o saco dele. Mano, olha que mulher corajosa da... Ela apertou o saco dele com toda a força. E o desgraçado gostou. Ele gostou dela apertar o saco dele. Quando ela perdeu a consciência e daí desmaiou, ele soltou o cinto que ele usava pra enforcar ela, pra ela voltar à consciência, pra ela não morrer ainda, pra ele fazer tudo de novo. Ele fazia isso pra prolongar a morte, pra pessoa
demorar mais pra morrer, pra pessoa sofrer mais. Depois que ele conseguiu matar ela, ele se masturbou e deixou um monte de esperma na cena do crime. E ele não foi embora sem levar um monte de coisa dela. Roupa, calcinha, joia. Só que a Nancy morava sozinha. Demoraria para as pessoas descobrirem que ela morreu. Então no dia seguinte, ele foi até um telefone público, ligou para a polícia, deu o endereço dela e avisou que teria um homicídio na casa de Nancy Fox. You will find a homicide at 43 South Pershing, Nancy Fox. Meu Deus, eu estou puto. O BTK, Dennis Rader, ele se achava o próprio poeta. Ele gostava de ser organizado, sempre fazendo mapa, anotando os horários. E 2 meses depois de matar a Nancy, ele escreveu um poema para ela e ele mandou para televisão. Mandou para uma rede de TV. E os poemas dele são podre, é bem ruim. O detetive que investigou o caso, ele até sentiu uma certa semelhança entre o crime da Nancy e os outros que haviam ocorrido. Então ele começou a pensar que realmente poderia ser o BTK. Juntou a polícia e o FBI para avisar as pessoas na televisão que cuidado, galera, tem um serial killer solto na cidade. Depois disso, nunca se vendeu tanta arma, fechadura e cadeado no Kansas. Infelizmente, não havia nada que a polícia pudesse fazer. Tudo que a polícia podia fazer era esperar. O grande problema é que ele levava um tempo para assassinar as pessoas. Não era algo rápido. Às vezes ele levava 2, 3 anos para atacar de novo. There was nothing else that we could do that we weren't doing, except unfortunately wait for the next victim. And that's the sad part. Teve uma vítima que teve muita sorte, ou melhor, uma quase vítima, que ela teve muita sorte, porque no dia que ele foi na casa dela, ela não tava em casa, ela tava numa baladinha. E mano, ele esperou ela das 7 às 11 horas da noite pra matar ela e ela não apareceu. Aí quando ela chegou em casa, ela viu que o fio do telefone tava cortado, viu que tinha sumido algumas coisas e ela só registrou como um roubo. Foi na polícia e fez uma denúncia de assalto, né? Assim, de invasão, mas ela nem sonhava que era o BTK. Depois ele pegou as coisas dela, que ele tinha roubado da casa dela, escreveu um poema tosco falando: por que você não estava em casa, não sei o que, mandou pelo correio pra mulher. Ela ficou tão nervosa, assustada, que ela foi embora do estado. A polícia descobriu que as cartas do BTK, elas eram escritas manualmente, depois xerocadas em vários locais da cidade. Ele fazia isso para dificultar qualquer tipo de rastreamento. Ele estava conseguindo o destaque que ele tanto queria, e durante 4 anos ele ficou se comunicando com a polícia por cartas. Agora ele estudava justiça criminal na faculdade. Ele queria aperfeiçoar e dominar a arte de cometer um crime sem ser pego. Quando ele procurava sua próxima vítima, ele observava mulheres que estavam sentadinhas na varanda, que estavam mexendo no jardim, estavam caminhando com o filho ou simplesmente andando na rua. Em 1985, já faziam 8 anos desde o último assassinato, que foi o da Nancy Fox. E agora ele estava um pouco mais velho, mais cansado e muito mais seguro sobre o que ele poderia fazer. Ele decidiu que ele estava tão seguro que ele pegou uma pessoa que morava a 6 casas da casa dele. Ele tinha decidido que era a vez de Maureen Head perder a vida. Ele conhecia a Maureen de vista, eles chegaram a se cumprimentar algumas vezes, acenando a mão, mas ele criou um álibi para matar a Maureen sem nem desconfiarem dele. Por ser escoteiro, ele tinha sempre esses eventos, né, de escotismo. Nem sei se eu falei a palavra certa. E foi uma noite dessas, acampando com o seu filho, que ele decidiu que ele mataria a Maureen. Ele falou que não se sentia muito bem, que estava com dor de cabeça, disse que era melhor ele ir para a barraca dele dormir, e ele fez isso. Foi na barraca, trocou de roupa e foi procurar a Maureen. Mas antes, ele foi em um bar, bebeu umas brejas, fingiu que ficou bêbado, derrubou bebida na roupa, fez um teatrinho para as pessoas lembrarem dele como um cara bêbado. Ele chamou um táxi, dentro do táxi ele também ficou com esse teatrinho de que estava bêbado. E ele pediu pro taxista parar alguns metros da casa dele, porque ele não estava se sentindo muito bem, então ele queria ir andando. Aí depois que o táxi foi embora, ele mudou o caminho e foi em direção à casa da Maureen Head. Quando ele chegou na casa da Maureen, cortou os fios do telefone e entrou. Só que ela não estava em casa. Só que como já fazia muito tempo, ele ansiava muito por matar de novo. E ele ficou esperando ela por mais de 1 hora. E quando ela apareceu com um homem. Ele ficou esperando esse homem ir embora. E depois que ele foi e ela adormeceu, o BTK pulou na cama dela e enforcou ela com uma meia calça dela mesma. Depois que ele matou ela, ele colocou ela no porta-malas do carro
ele levou ela até a igreja, onde ele era presidente da congregação. Então ele tinha as chaves. Ele levou ela pra lá, tapou as janelas, pra que ninguém percebesse a movimentação. E lá, ele colocou ela em diversas posições sexuais, tirou várias fotos dela. E é muito triste você ver essas fotos, que você observa o figurino da igreja, sabe? É como se juntasse uma coisa completamente profana e uma coisa que deveria ser divina juntas, sabe? Depois ele brincou com ela boa parte da madrugada, colocou ela em diversas posições, tirou várias fotos dela e ele jogou ela no mato. E quando tava meio que amanhecendo já, ele voltou lá pro acampamento dos escoteiros. Aí foi pra barraca dele e no dia seguinte fingiu que ele tava lá de boa, que ele passou a noite lá. Ele tinha acordado lá. Depois disso, a Maureen foi dada como desaparecida, sendo encontrada apenas alguns dias depois em uma cova rasa. Ele sempre usava esse tempo livre dos escoteiros para fazer as merdas que ele queria. Seja ir atrás de alguém ou tirar umas fotos bizarras dele mesmo. Em 1986, depois de um pouco mais de um ano, ele tinha escolhido a penúltima vítima. O nome dela era Vicki Wegery. Vicki era casada e tinha 2 filhos. Era dona de belos cabelos loiros que chamaram a atenção do BTK. No momento em que ele a atacou, ela estava com seu filho de 2 anos em casa. Sua filha mais velha estava na escola. Ele vestiu uma roupa de técnico de telefone e bateu na casa dela. Disse que tinha um problema no telefone dela lá, que ele tinha que olhar. Aí ela atendeu, ela deixou ele entrar e ele sacou a arma. Aí nervosa, ela disse que o marido ia chegar logo, que era pra ele ir embora logo. E ele relata que a Vicki foi a vítima que deu mais trabalho pra ele. Ela ficou muito nervosa, ela gritou muito, ela lutou muito. Ela até mesmo conseguiu arranhar ele. E ele bateu muito no rosto dela pra ela parar. Depois que ele a matou, de novo, com uma meia calça dela mesma, ele notou que a janela estava meio aberta e os cachorros estavam latindo meio surtado. Então ele viu que ele não ia poder fazer muita coisa com ela, então ele só pegou a câmera, tirou umas fotinhas rapidinho e foi embora. O que torna a morte de Vicki muito triste, além do fato de o bebezinho dela de 2 anos estar no chão do outro cômodo enquanto a mãe morria, é que o marido foi suspeito por muitos anos. Na verdade, o marido foi suspeito por cerca de 20 anos, até o BTK ser preso e dizer que foi ele. E tem uma filmagem do marido dela, o Bill, no dia que a esposa foi assassinada. Ele tá caminhando com o filho nos braços, assim. E depois tem a filmagem dele no julgamento do BTK. Ele tá lá dando o depoimento, ele tá lá falando e os filhos estão junto com ele. O menino que tá atrás dele era o bebê que ele carregou no dia que a Vicki morreu. E essa filmagem me pareceu tão simbólica, como se algo dissesse que não importa quanto tempo, o Dennis Rader pagaria pelo que ele fez. E agora chegamos em 1991, a última vítima de BTK, uma senhora chamada Dolores Davis. Ela foi assassinada por enforcamento, assim como as outras vítimas, só que depois que ele matou ela, ele levou o corpo dela dentro do porta-mala do próprio carro dela, que é uma ponte. Embaixo dessa ponte, botou ela em diversas posições, tirou um monte de fotos dela, e ele colocou uma máscara nela. Essa é a máscara que ilustra o BTK. Essa máscara ficou conhecida como a máscara do BTK. Essa máscara foi encontrada junto com essa vítima, com a Dolores, com essa senhora de 65 anos. Quando ela foi encontrada 13 dias depois, o corpo dela estava ao lado dessa máscara. Depois de 1991, não houveram mais vítimas. Parou de matar nessa época aí. Só que em 2004, após 25 anos dos assassinatos do Zotero, saiu uma grande reportagem, uma grande matéria falando sobre as coisas do caso, falando que o BTK tinha realizado o assassinato, mas dizendo também que eles acreditavam que o BTK estava preso, ou que ele já tinha morrido. Talvez ele estivesse preso por outro crime, ou ele tinha morrido, porque ele sumiu, né? Já que ele não tinha se comunicado com a polícia desde 1979. Ao ler a reportagem, o BTK decidiu mandar uma carta para a emissora de TV. E ele mandou uma carta falando sobre a Vicki, e para provar que ele era o BTK e que ele tinha matado a Vicki, ele mandou 3 fotos dela, morta, que ele tirou com a câmera dele, a Polaroid, e a carteira de motorista dela. Depois disso, ele e a polícia ficaram trocando mais umas cartinhas aí. Talvez eu esteja sendo meio vago enquanto as cartas, mas é assim, o BTK ele não mandava carta pra polícia, ele mandava carta pra emissora de TV, e aí a polícia respondia por uma chamada na TV, ou respondia notícia no jornal, era assim que eles se comunicavam com o BTK. Depois disso, ele e a polícia ficaram algum tempo ainda conversando, ele lançava uns puzzles, parecia muito que ele queria ser pego, mano, na moral. Ele se achava muito esperto.
velho. Dennis Rader era um homem com formação universitária que planejou meticulosamente seus assassinatos e jogou jogos psicológicos com o FBI por 30 anos. Ele acreditava que ele era um gênio, mas isso é tão ridículo. E a maneira como ele foi pego prova isso. Poucas semanas antes dele ser preso, ele perguntou pra polícia se ele enviasse um disquete, se esse disquete poderia ser rastreado. Ele queria a verdade. Ele disse, ó, eu quero a verdade, vocês não mintam pra mim. Não importa se eu tô sumido há 30 anos, não importa se eu matei 10 pessoas, não importa, mas vocês têm que me falar a verdade, não pode mentir pra me pegar. Ao longo dos anos, ele sentia que ele tinha desenvolvido uma relação de confiança com a polícia. Ele achava que a polícia estava atrás dele, mas a polícia não queria pegar ele, porque a polícia gostava de correr atrás dele, gostava dos crimes dele. Achavam ele poético. E isso é a prova de que ele era dirty que dirty. Então a polícia disse, não, pode mandar o disquete, não tem como te rastrear, imagina. E ele mandou o disquete pra polícia. Que bom que é burro, né? Que bom que é burro, porque senão não tinha sido pego ainda. Então eles pegaram o disquete, abriram lá e viram que o nome da pessoa que escreveu o disquete era Dennis. E que o disquete tinha escrito num computador que veio da igreja luterana da cidade. A mesma igreja onde Marine Head foi usada como modelo para as fotos sádicas do BTK. E ele usou o computador da igreja porque o computador da casa dele tava quebrado, mano. Então agora tudo que eles precisavam saber era ver quem era esse Dennis de uma igreja luterana. Fácil. E daí não demorou muito para eles descobrir que o Dennis Rader era o presidente da congregação da igreja. Depois de olhar as imagens de segurança, eles sabiam também qual era o carro, que agora eles já sabiam qual era o carro que eles tinham que procurar. E quando encontraram a casa do Dennis Rader, eles ainda precisavam de uma confirmação sobre a identidade dele. Eles queriam saber se Dennis Rader era o BTK. Mano, os caras são tão insanos que eles conseguiram uma amostra do DNA da filha dele com o ginecologista dela. E com essa amostra dela, eles combinaram com as amostras que eles tinham do BTK da época que ele saía gozando nas cenas do crime. Que genial! Assim conseguiram comprovar que o DNA do Dennis Rader e o DNA do BTK eram o mesmo DNA. Então, meus amigos, era 2005 e eles finalmente descobriram a identidade do BTK. O homem que matou diversas pessoas com a mais pura covardia, do jeito mais sujo e degradante que ele conseguiu achar. Depois que ele foi pego, ele ficou genuinamente surpreso, porque ele não acreditava que a polícia mentiu pra ele. Tipo, como vocês mentiram pra mim? Como vocês fizeram isso comigo? A gente não era um time? Ele realmente acreditava que a polícia gostava dos puzzles dele, gostava dos papos dele. Pelo menos ele não foi besta de dizer, não, eu não fiz nada, não sei o que, sou inocente. Ele se declarou culpado e no julgamento dele é nítido o prazer que ele tá sentindo enquanto ele conta todos os detalhes dos casos. Ele fala tudo com a maior tranquilidade, com bastante calma, paciência. É quase como se ele estivesse numa janta contando um papo pra galera, entendeu? Eu vou deixar um link aqui na descrição do julgamento dele. Tem 40 minutos, mas é muito interessante pra você ver pelo menos um pedaço, pra você ter uma noção do quanto ele era sádico. Then took her car back to her house, left that, let me think now. Okay. A filha do BTK, a Carrie Ronson, diz nas entrevistas que a vida dela foi toda uma mentira. Cada momento que ela viveu com o pai era mentira. Ela inclusive lembra de uma coisa ou outra ali que agora faz sentido, como uma briga muito feia ou uma explosão de raiva. Mas ela conta que o pai era bonzinho com ela, o pai era bondoso. Ela até se lembra do pai falando sobre não conversar com estranhos, sobre não abrir a porta para qualquer pessoa. Era quase como se o BTK fosse realmente duas personalidades. Uma delas era o Dennis Rader, um pai amoroso, um bom marido, um bom vizinho, membro da igreja, cidadão de bem. E o BTK, esse cara doido, sádico, louco. E a esposa do BTK também, gente, ficou perdida. Essa sim, ela nunca quis dar nenhuma notícia, ela nunca quis dar nenhuma entrevista, ela fugiu, ela escapou. Não sei se provavelmente ela deve ter trocado de nome. Ela nunca foi visitar o BTK, ela nunca teve contato com o BTK, nunca ligou, ela vazou, fugiu.
Na verdade, Dennis Rader teve muita sorte nos anos que ele passou impune. Foram um conjunto de várias coisas que fizeram com que ele se desse bem e conseguisse escapar impune. Bom, meus amigos, ele foi preso em 2005, foi condenado a 175 anos de prisão, sem chance de liberdade condicional, tadinho. Atualmente o filho da mãe ainda está vivo, até o presente momento deste vídeo. Ele ainda está vivo, tem 75 anos e anda com os probleminhas de saúde aí, né? Tomara que não morra. Então, pessoal, o que vocês acharam? Vocês conheciam este sádico filho de uma égua? O que vocês acham que a polícia podia ter feito para ter descoberto? Eu nem sei porque eu tô fazendo essas perguntas, vocês nunca respondem. Eu tô gravando esse vídeo desde a 1h da manhã, eu tô com sono, vou dormir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e... au revoir.